Olá pessoal, hoje iremos aprender sobre flambagem e estruturas esbeltas. Se liga no vídeo de hoje. A flambagem é um problema de estabilidade estrutural. Mas o que é estabilidade? Para entendermos este fenômeno, que é muito comum em problemas de engenharia, iremos considerar o caso especial de uma coluna engastada sujeita a uma carga de compressão. Para entendermos melhor sobre o fenômeno físico envolvido na flambagem, hoje iremos aprender sobre conceito de estabilidade, definição de flambagem e também como determinar a carga crítica para o caso de uma coluna engastada. A estabilidade é um conceito que existe na matemática e também na física para estabelecer que algum sistema ou sistema de corpos não possui variação devido a qualquer excitação ou qualquer estímulo externo. Então dizemos que um sistema está estável quando as excitações externas não modificam o comportamento do sistema. Existem vários tipos de estabilidade. A principal delas, e a mais vista nos cursos de engenharia, é a de equilíbrio. A estabilidade de equilíbrio é garantida, por exemplo, quando o somatório das forças é igual a zero. Ou seja, a aceleração é nula e a velocidade é constante. Um outro tipo de equilíbrio é quando o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Vamos ao conceito formal de estabilidade. Quando disse que um sistema está incondicionalmente estável, este sistema sempre retorna a um ponto de equilíbrio, por exemplo, quando uma pequena esfera desliza sobre uma superfície côncava. Então, diz que esse sistema está em equilíbrio estável. Um outro caso muito comum é quando um sistema não retorna a um ponto de equilíbrio, mas permanece inalterado ao longo do tempo. Dessa forma, considera-se que este sistema está em equilíbrio neutro. Somente fontes externas podem mover o sistema, que é o caso de uma esfera em uma superfície plana. Um último caso de estabilidade é quando o sistema muda por conta própria, sem mesmo ser por fontes externas. Este é o caso de uma esfera em uma superfície convexa. Neste caso, o sistema é dito como em equilíbrio instável. Ele não retorna mais para o ponto de equilíbrio original, ou para o ponto de partida. A flambagem é o caso típico de equilíbrio instável, pois, a partir de certo nível de carga, a estrutura apresenta instabilidade em deslocamento, e assim pode levar à falha da estrutura. A flambagem é um típico caso de equilíbrio instável. O sistema permanece estável até certo nível de carga, e após a aplicação de uma carga crítica, ou seja, uma carga máxima, a estrutura tende a sofrer a flambagem. Mas o que é a flambagem? A flambagem é quando uma estrutura carregada axialmente em compressão sofre um deslocamento de flexão. Na flambagem, dependendo das condições de contorno do problema, a solução estrutural ou o formato que a estrutura vai se deslocar muda conforme a aplicação dessas condições. E assim a gente pode minimizar ou mesmo alterar a geometria de deformação estrutural somente modificando as condições onde essa estrutura está conectada. Quando uma estrutura do tipo coluna está sujeita a cargas de compressão, para garantir um equilíbrio estável, todas as deformações e deslocamentos estão também na direção axial da estrutura. Mas a partir do momento que ela fica instável, ou seja, sofre flambagem, começa a existir um deslocamento de flexão transversal na estrutura, como se fosse o efeito de uma viga. Então, seja o caso dessa estrutura engastada livre, onde a gente tem uma carga P na parte livre da estrutura. E nessa extremidade, a gente tem um deslocamento máximo de delta. Ao longo da estrutura, nós temos a função de deslocamento V de x, que é a função do deslocamento transversal. Para garantir o equilíbrio estrutural, existe um momento interno que é responsável por fazer a restauração da estrutura voltar ao estado inicial.
Então, caso a carga P ultrapasse este momento restaurador interno da estrutura, a estrutura entra em equilíbrio instável, sofrendo a flambagem. A equação de momento curvatura é definida como módulo de elasticidade vezes o momento de inércia vezes a derivada segunda em x, que é o meu domínio estrutural, da função de deslocamento, v, é igual ao meu momento interno, momento fletor interno na estrutura. O momento mx, o momento restaurador, ele pode ser definido como menos carga P, porque ela está no sentido de compressão estrutural, é igual à diferença entre delta menos V. Equação 1 e aqui a equação 2. Substituindo a equação 1, substituindo a equação 2 em 1, nós temos a seguinte definição. EI é igual a P delta menos V. Então essa é a equação de equilíbrio estrutural dessa viga. Vamos deduzir que o termo P sobre EI é igual a um lambda quadrado, para simplificar a equação. Dessa forma, a equação 3 fica resumida como é igual a lambda quadrado delta. Essa é a equação 5. Esta equação estabelece o comportamento estrutural da estrutura de coluna sofrendo flambagem. Então a gente tem um termo que é função do deslocamento transversal, do deslocamento de flexão, e também um termo dependente da condição de flambagem estrutural. A equação número 5, ela é uma equação do tipo diferencial ordinária, porque é função somente de um termo do domínio, no caso a posição x ao longo do comprimento da estrutura, e ela é dita como não homogênea. Então essa equação é dita como não homogênea devido ao termo da direita da equação, lambda ao quadrado delta, ser não nulo. Uma equação não homogênea, ela possui duas soluções combinadas. Então, a solução V de x vai ser uma condição V homogêneo, né? Ou seja, o termo da equação número 5 igual a zero, mais uma condição particular. Para solucionar uma equação não homogênea, a gente pode supor uma solução harmônica, ou seja, funções, testes trigonométricas que podem ser soluções dessa equação diferencial. Então a gente vai fazer uma combinação de funções trigonométricas referente à solução homogênea, mais uma função teste para a parte da solução particular. Então vamos supor que a equação número 6 seja a nossa função teste. Então o deslocamento v de x pode ser uma combinação de C1 vezes cosseno lambda x mais C2 seno lambda x mais o delta. O delta que nesse caso é o deslocamento máximo na extremidade livre da estrutura. C1 e C2 nessa equação são termos arbitrários
constantes e precisam ser determinados por meio das condições de contorno. Então vamos estabelecer que as condições de contorno são as seguintes. X na extremidade livre é igual a L e x na extremidade engastada é igual a zero. O deslocamento em x igual a zero na extremidade engastada é igual a zero também, enquanto que a derivada de v de x também na extremidade zero é igual a zero. A derivada do deslocamento transversal é a rotação. Aplicando as equações 7 na equação 6, nós temos a seguinte definição. C1 vezes cosseno lambda zero mais C2 vezes seno lambda zero mais delta é igual a zero. Neste caso, seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então, a constante C1 é igual a menos delta. Fazendo-se a derivada da função de teste v de x, nós podemos aplicar agora a condição de contorno da derivada de v de x. Menos lambda C1 seno lambda zero mais lambda C2 cosseno lambda zero igual a zero. Esse termo é igual a zero e esse termo é igual a 1. Deduzindo-se que C2 é igual a zero. Como agora nós já temos as constantes C1 e C2, podemos substituir na equação principal. C1 igual a menos delta e C2 é igual a zero. A função teste fica como v de x é igual a delta o menos cosseno lambda de x. Nós fizemos as considerações para o lado engastado. Vamos fazer agora a suposição do teste dessa função para o lado da extremidade livre. Para avaliarmos a função teste na extremidade livre da estrutura, nós precisamos substituir o valor do domínio x com o valor de L, que corresponde ao comprimento da estrutura. Então vamos supor que o valor da função de deslocamento na extremidade livre é igual ao delta, que esse delta é este delta é o deslocamento transversal na estrutura. Então, substituindo este valor na equação número 9, nós chegamos à seguinte equação. Vezes L é igual a delta. Reagrupando essa equação, nós temos a seguinte equação. Delta cosseno lambda L igual a zero. Esta equação é conhecida como equação característica. As raízes dessa equação são os altos valores do problema. E são eles que nós queremos determinar. Como é uma equação cosseno, uma função trigonométrica cosseno, para estabelecer um resultado para essa equação características, nós temos que supor qual dos termos zera a função. Então vamos supor que o termo cosseno e o termo delta eles sejam independentes um do outro. E caso
delta seja igual a zero, nós temos que não há flambagem na estrutura. Pois só ocorrerá flambagem se a carga máxima aplicada ela atingir a carga crítica de instabilidade estrutural e esse delta for diferente de zero. Ele ter um valor numérico. Então, o único caso onde pode haver flambagem na estrutura é quando o delta for diferente de zero. Ou seja, o termo cosseno lambda L é que tem que ser igual a zero na equação. Então, essa função trigonométrica ela estabelece a minha solução do problema. Como é uma função cosseno, ao longo de um determinado domínio, nós temos que a função cosseno ela tem valores de zero de função em pontos de variação π radiano. Então, estes pontos são os pontos de interesse da minha solução, que são eles: π sobre 2, 3π sobre 2 e assim por diante. Então, ao estabelecer esses pontos ao longo da função trigonométrica, determina a minha raiz da equação, que por sua vez estabelece a solução do problema de estabilidade estrutural. Vamos avaliar o primeiro deles, para π sobre 2. Cosseno lambda n valores de lambda, zero a função. O primeiro ponto onde a função cosseno é igual a zero é no ponto π sobre 2. Logo, o termo lambda1 é igual a π sobre 2L. Como estabelecemos que lambda ao quadrado era igual a P sobre módulo de elasticidade vezes o momento de inércia da seção da estrutura, nós temos a seguinte função final. Lambda1 quadrado será igual a π quadrado sobre 4L quadrado também. P igual a lambda1 quadrado sobre EI. E P é igual a π2 sobre 4L2 vezes EI. Esse termo P é conhecido como a carga crítica de flambagem, pois, se aplicado na estrutura, essa carga crítica de flambagem vai fazer com que a minha função teste, cosseno lambda n, seja igual a zero. E dessa forma, eu tiro a estabilidade da estrutura. Logo, o termo P igual a π quadrado sobre 4L quadrado vezes o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia estabelece a minha carga crítica. No caso, é a primeira carga crítica da estrutura, pois a função trigonométrica cosseno de x possui vários pontos onde se zera-se a função trigonométrica. Então, dessa forma, existem várias cargas críticas da estrutura. Logo, quando aplica-se uma carga de compressão em uma coluna, existe um valor crítico que faz com que a coluna sofra flexão lateral. Este é o ponto de inflexão da estabilidade, que não há mais volta. No caso, a estrutura tende a ter um equilíbrio instável. Podemos deduzir a função de carga aplicada na estrutura em função do deslocamento transversal aplicado. Logo, a partir de certo nível de aplicação de carga, a estrutura permanece com deslocamento transversal igual a zero. E a partir da aplicação da carga crítica, nós temos uma instabilidade estrutural, aumentando-se o deslocamento transversal. Logo, a gente pode supor que até este nível de carga crítica, a gente está com a carga P menor que a carga crítica aplicada. Logo, este é conhecido como equilíbrio estável. Para a carga de aplicação igual à carga crítica, nós dizemos que este equilíbrio é o equilíbrio neutro.
Qualquer valor a mais ou a menos em função deste valor, a gente gera instabilidade na estrutura, ou estabilidade. E podemos dizer que, a partir deste valor, deduzir que, para P maior que a carga crítica, nós temos um equilíbrio instável. Então, dessa forma, nós temos que, para uma coluna engastada livre, com carga de compressão na extremidade livre, existe um ponto de inflexão de equilíbrio estrutural que vai gerar os deslocamentos transversais na estrutura. Caso esse valor de carga aplicada seja abaixo da carga crítica, a estrutura não vai sofrer flambagem. Vamos agora ver um exemplo de aplicação. Seja o exemplo, então, do caso de uma coluna engastada livre, sujeita a uma carga axial de compressão, com comprimento L igual a 4.000 milímetros, 4 metros, onde o módulo de elasticidade é igual a 200 gigapascais e a seção é uma seção circular que possui um diâmetro de 100 milímetros. Então vamos determinar qual é a carga crítica para levar à flambagem essa estrutura. O momento de inércia é calculado sobre 1/64 vezes π vezes d a quarta. Então vamos calcular esse valor, vai dar 1/64 vezes π vezes 100 milímetros elevado à quarta. Este valor final vai ficar 4,9 vezes 10 à sexta milímetros à quarta. O módulo de elasticidade em megapascal vai ser 200.000 megapascal. Podemos calcular a primeira carga crítica de flambagem aplicando a dedução que foi definida no vídeo. Π ao quadrado sobre 4L2 vezes I. Então a carga crítica de flambagem será π sobre 4 vezes 4.000 elevado ao quadrado vezes o módulo de elasticidade em megapascal vezes o momento de inércia. A carga crítica de flambagem será, por fim, 604,5 vezes 10 à sexta newtons. Essa carga é a carga crítica de flambagem para gerar um deslocamento transversal na estrutura. Percebe-se que é um valor muito grande, dos 604,5 meganewtons. Então, dependendo aí do nível estrutural, este valor é muito grande. E caso seja aplicado então este valor de carga, a gente pode simplesmente alterar a seção transversal da estrutura para aumentar ainda mais a rigidez axial e dessa forma aumentando ainda mais a carga crítica de flambagem. O vídeo termina aqui. Obrigado pela audiência. Se gostou, curta o vídeo e compartilhe o conhecimento. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.